E durante os protestos aqui na Paulista, apoiadores da monarquia estiveram aqui na região. A informação é de Renan Porto. A Avenida Paulista, principal palco das manifestações em São Paulo, além de receber manifestantes em defesa das reformas do governo Jair Bolsonaro, abriu espaço para a defesa de outras pautas mais alternativas, entre elas a defesa da monarquia. Bruno Santana, de 20 anos, entende que o desconhecimento da história do país é um dos fatores que leva o brasileiro a ter aversão à monarquia. É necessário o resgate da história do Brasil, isso é fato. A história do Brasil foi negada dos próprios brasileiros. E eu acho que com o Bolsonaro na presidência nós podemos ter uma abertura um pouco maior. Apesar do principal movimento a favor da restauração da monarquia contar com cerca de 90 mil curtidas no Facebook, Hayley Rocco, assessora da Casa Imperial, fala na existência de milhões de defensores da família real pelo país. Há pouco tempo atrás, nós éramos milhões, mas milhões silenciosos. Agora nós já estamos na rua no Brasil todo. As pessoas já veem a bandeira do Império e falam, monarquia, monarquia. Segundo o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas de 2017, 9 a cada 10 brasileiros é contra a volta do regime monárquico. Apesar disso, o príncipe Bertrand de Orleans e Bragança afirma que a população guarda um sentimento antirrepublicano. Você não encontra um brasileiro, repito, não encontra um brasileiro que diga que a República deu certo. Não existe. Bertrand de Orleans e Bragança ainda alega que o brasileiro tem saudade do regime de Dom Pedro II. Basta ver a simpatia que a monarquia tem aqui na Avenida Paulista hoje para ver que as aspirações do Brasil estão no sentido de querer a restauração de um regime que tem como principal virtude criar na nação a consciência que a nação é uma grande família com um destino em comum a realizar. E é isso que é o regime do Pedro II. E é disso que o brasileiro tem saudades. Para o príncipe, o presidente Jair Bolsonaro seria fruto de uma obra divina para restaurar a ordem no Brasil. Houve uma bênção de Deus nessa eleição, porque os brasileiros nessa eleição tinham que escolher entre dois modelos no Brasil. Um modelo que era a continuação do modelo marxista e um outro modelo que volte para uma visão no qual os brasileiros bradaram. E o próprio Bolsonaro foi o lema do governo dele, foi o que levou à vitória, Brasil acima de tudo e Deus acima dos brasileiros. O príncipe e os monarquistas correspondem a um pequeno grupo dos que estavam presentes na Avenida Paulista. Bom, para os mais jovens, em 93 nós tivemos um referendo aqui no Brasil, um plebiscito, na verdade, e a gente podia escolher entre presidencialismo, parlamentarismo e a monarquia, não é, Vera Magalhães? Lembra? Pois é, mas essa discussão tá tão superada, né, no Brasil, não tem mais, não existe. Isso é normal, em todas as manifestações tem um grupo que vai lá fazer uma reivindicação quase sectária, né? Eu acho que não representa o conjunto de quem foi às ruas ontem, a pauta majoritária era mesmo a das reformas e do pacote anticrime, e o sentimento majoritário era de cobrança ali do Congresso e de críticas ao Centrão, a ministros do Supremo. Essa coisa de monarquia é algo bem setorial. Felipe. Eu não cheguei aqui mais cedo para comentar a manifestação, então só dar um comentário mais geral. Elas não foram, obviamente, tão estrondosas como queriam os bolsonaristas, nem pequenas como esperavam e torciam o pessoal do Centrão e da oposição mais radical, aqueles líderes de esquerda, do PT e do PSOL. Ela foi suficiente para mostrar que um eventual pedido de impeachment, que é cogitado por essa ala mais histérica, nesse momento poderia provocar uma revolta popular maior. Então, nesse ponto, acho que o Jair Bolsonaro está protegido nesse momento. Agora, fica uma incógnita realmente em relação à questão estratégica, se isso vai surtir algum efeito, qual efeito vai surtir. Eu vejo opiniões muito categóricas de um lado, mas me parecem mais apostas. Tanto que vai ter uma represália do governo, quanto que a manifestação vai atrair mais votos. Acho que isso vai depender de novos diálogos, de nova negociação. Acho que tem uma ambivalência ali no sentimento dos parlamentares do Centrão em relação a fazer uma represália muito dura, que pode até aumentar a revolta popular e gerar uma manifestação ainda maior, mas tem uma irritação, sim, com o governo por esses estímulos, diretos ou indiretos, aí depende da análise de cada um, que foram dados para a manifestação. Jair Bolsonaro compartilhou aquele texto do servidor público Paulo Portinho. Isso foi depois, evidentemente, do encontro de ativistas de direita que deu início às convocações, mas aquilo potencializou as convocações para o protesto, porque dizia que o Brasil era ingovernável fora dos conchavos.
e que ele, presidente, não tinha culpa por essa disfuncionalidade. Depois, o Jair Bolsonaro, no café da manhã com os jornalistas, afastou a pauta mais radical que estava sendo alegada, que muita gente estava dizendo que existia nas redes sociais, de fechamento do Congresso, de fechamento do STF. Então, assim, ele mordeu, depois assoprou, hoje novamente está assoprando, dizendo que o pessoal do Centrão nunca o procurou para procurar cargos. Acho que qualquer comentarista que dissesse isso na véspera da manifestação seria criticado, porque as pessoas diriam, é claro que existe, é claro que existiu isso, mas é o presidente da República que está falando, então ele está fazendo uma amenização, sentindo que a irritação existe dentro do Congresso Nacional em relação a ele. E o fato de vários grupos líderes desse movimento de rua terem ligação com deputados do PSL nas ruas, Direita São Paulo, Avança Brasil, que tem ali ligações com a Carla Zambelli, que deu depoimento aí para a Jovem Pan, com o Douglas Garcia, deputado estadual, com o próprio Príncipe, né, como ele é chamado, deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança. O fato de haver essas ligações também causa irritação dos parlamentares, porque são pessoas às quais o Jair Bolsonaro tem acesso para eventualmente travar uma manifestação como essa. Ele poderia chegar lá e falar assim, não façam isso e tal, e poderia ser ouvido. Ele não fez, ele acabou deixando a manifestação acontecer. Felizmente prevaleceram essas pautas de defesa da reforma da Previdência e defesa do pacote anticrime do ex-juiz Sérgio Moro. E em muitos grupos havia esse sentimento de trazer os parlamentares para votar junto, em vez de fazer o linchamento, como falou aí o Carlos Jordi. E, obviamente, aos mais exaltados que criticaram muito o Rodrigo Maia e o Centrão.